A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 397 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Eu quero estar vivo, forte e sacudido para assistir toda essa evolução da cultura racional. E vale que venha aí o prolongamento dos anos de vida, porque estamos ligados à natureza e favorecidos por ela em tudo, e ligados à flora vegetal e à flora marinha e favorecidos por elas em tudo. As duas floras juntas é um poder dos poderes. Para ver que muitos leitores são cometidos de várias doenças incuráveis e que morrem antes do tempo por não terem recursos naturais da natureza para ser favorecido por ela. Porque quem está ligado à cultura racional tem todos os recursos naturais da natureza das duas floras, a flora vegetal e a flora marinha. Mas muitos não têm recursos e acabam falecendo antes do tempo por falta de recursos naturais da natureza. Mas todos estão cansados de ver que o verdadeiro Deus está em todos os lugares fazendo curas impossíveis e inacreditáveis. Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar. Estão cansados de assistir à recuperação de toda a humanidade, recuperados de moléstias gravíssimas e incuráveis pela medicina, como estão cansados de assistir. Mas isso é universalmente, porque ninguém está a par das curas em todas as nações do mundo, feitas pelo verdadeiro Deus, que se apresenta através de seu aparelho que muitos desconhecem, muitos conhecem muito bem por fotografias. Para ver que está aí, implantada na terra a concórdia da humanidade, todos concordando com todos, porque os que já passaram a se conhecer não ligam mais para esse embusteirismo grosseiro simbólico de vida provisória e passageira. No progresso da degeneração impera a poluição, e que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos ligados à natureza têm uma duração longa. Para isso, é preciso conhecer-se a fundo, do princípio ao fim. Quem tem boa cabeça guarda tudo que conhece. Quem tem fraqueza na cabeça custa guardar o que é bom para si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que na cultura estão ricos dias, ricos passos e ricas horas. Alegres dias, alegres passos e alegres horas. E é isso mesmo. Quem vive com a concórdia vive mais do que satisfeito, porque já atingiu a desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, já atingiu a concórdia. Para esses, esse embusteirismo grosseiro não vale nada, o caminho simbólico de vida provisória e passageira. E aí está como é o prolongamento da vida de todos os cidadãos que estão ligados à energia racional e ligados à cultura racional. Ligado à energia racional está ligado à natureza, e a natureza trata de conservar a saúde de seus aparelhos, e por isso está aí a flora marinha. E o peixe representa a flora marinha,
e o vegetal representa a flora medicinal. As duas floras juntas é um poder dos poderes. São os três poderes reunidos: a saúde, a flora medicinal e a flora marinha, através dos peixes. Reunidos aí então os três poderes. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Não existe cultura mais completa do que seja a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Deus aí está dando uma grande lição nos pensadores que não sabiam por que existiam e viviam sem saber por que viviam. E hoje todos os pensadores, sabendo por que vivem e o porquê que aí estão nessa deformação e transformação racional, todos agora se transformando para o seu verdadeiro estado natural, porque o pensamento e a imaginação entraram em falência. Então, todos procurando a cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado no istmo do mesencéfalo, para depois dele desmaterializado e na terra brilhar a concórdia entre todos os povos da terra. Porque valorizaram o que não tinha valor, esse embusteirismo grosseiro, que é admitido por pessoas grosseiras, são os verdadeiros materialistas. E aí estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E por isso as guerras religiosas no mundo inteiro nunca cessaram, como está no Líbano, sendo destruídas por guerras religiosas. Até hoje existem as guerras religiosas. E os fanáticos estão perdidos, porque depois que a pessoa se fanatiza por uma coisa, é a mesma coisa que uma paixão de um apaixonado perdido. A paixão é igual ao fanático. Todo fanático é destruído pelo seu fanatismo. Todo apaixonado é destruído pela sua paixão, porque estão violando as leis naturais da natureza, estão contra a natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Os esclarecimentos são tantos que a cultura racional nos transmite, que nós ficamos até de boca aberta por ver uma cultura tão elevada que transmite a concórdia da humanidade, pela desmaterialização da máquina do raciocínio que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada continua aí na Terra, trazendo a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia entre a humanidade. A fase do pensamento terminou, e a causa dessa infinidade de mortes no mundo inteiro, dessa infinidade de desastres, de doenças novas, dessa infinidade de males naturais da natureza, porque a causa é a fase do pensamento ter terminado, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e o pensador perdeu o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, como essas infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, essas infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Para ver que a destruição dos pensadores é muito grande, a violência destruindo os pensadores, o terror destruindo os pensadores. A causa, porque não há efeito sem causa, é porque a fase do pensamento terminou. E por isso, essa infinidade de males destruindo o pensador, porque a fase do pensamento terminou. Assim como terminou a sua fase, por ter terminado, perdeu o direito de viver. Assim se deu com os selvagens. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. E a natureza sempre foi assim. Quando termina uma fase, trata de destruir todos daquela fase. Agora os que são racionais, que já passaram a se conhecer,
respeitados pela natureza, não vão no arrastão dos pensadores. Mas não estando com o livro na mão, é considerado inimigo da fase racional e por isso a natureza destrói todos os inimigos dela. Está com os livros nas mãos e é amigo. Está sem o livro na mão é inimigo. Porque a propaganda está no mundo inteiro, é muito grande. E por a propaganda ser muito grande, já todos tomaram conhecimento de que existe uma nova cultura, a cultura racional. E de forma que a natureza não perdoa os que vivem pensando, ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Para ver que quem não está com o livro na mão é inimigo da natureza. Quem está com o livro na mão é amigo da natureza, porque já passaram a conhecer que existe uma nova cultura no mundo, pela propaganda que estão fazendo por jornais e revistas, rádios e televisão. Todos que já passaram a conhecer que existe uma nova cultura e não tomam conhecimento, a natureza destrói como seu inimigo, e aqueles que já passaram a se conhecer é amigo. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que o conhecimento chegue nas mãos de todos. Então todos os pensadores já tomaram conhecimento, porque fazem propaganda de porta em porta, distribuindo folhetos da cultura racional. E de forma que pensador nenhum tem razão de reclamar, porque já foram chamados a atenção para tomar conhecimento. Mas muitos estão fanatizados por essa infinidade de filosofias. E o fanático só enxerga aquilo que parece que é o que não é, porque esse embuste grosseiro passou a ser verdadeiro, esse embuste simbólico de vida provisória e passageira passou a ser verdadeiro. As mentiras do elétrico e magnético passaram a ser consideradas como verdades. Os feitos do pensamento e da imaginação a ser considerados como verdades, por não conhecer essas duas máquinas de lapidação e de preparação da humanidade para a fase que aí está a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém pode se queixar de nada, porque a propaganda de porta em porta já foi feita por todos os lugares. Hoje quem disser que não conhece cultura racional está mentindo, porque é a cultura mais badalada de todos os tempos, mais falada de todos os tempos. Falando mal está fazendo a propaganda e falando bem também está fazendo a propaganda. E de formas que é a cultura mais badalada que existe, mais falada que existe, a cultura racional. Por isso é uma cultura que já extrapolou as fronteiras do Brasil. Já existem muitos leitores em todas as nações do mundo, porque a humanidade vive sedenta de conhecimento. Qualquer nova cultura querem logo conhecer do que se trata. Muitos estão vendo como uma coisa séria e admitem. Outros, por leviandade, deixam o livro de lado, por ser leviano demais. Encontrou, conheceu e não prosseguiu. Esses estão no rol dos que estão expostos a todos os desastres existentes que vêm destruindo a humanidade. Agora outros que são sérios e dão valor às coisas sérias, continuam lendo para saber do que se trata, para saber o que deva de dizer. Esses assim vão longe, vão até o fim, porque procuram uma coisa que tem base, que tem lógica, que tem uma infinidade de provas e comprovações. Encontrou isso, encontrou tudo. Mas muitos são levianos e todo leviano não regula e por não regular abandona a maior cultura de todos os tempos, a cultura que vai libertar e esclarecer o porquê que assim é e o porquê todos assim são.
e vai chegar a conhecer a concórdia, que é o aprimoramento da cultura racional, porque ninguém pode viver sem concórdia. A concórdia é o ponto fundamental da vida e, por isso, da vida externa. A concórdia é o ponto fundamental da vida e, por isso, da vida eterna. Todos concordando com todos. Assim é a concórdia. Com a discórdia que ninguém pode viver, porque na discórdia estão todos os crimes reunidos e, por isso, na discórdia existe uma infinidade de mortes diferentes, ou por isso, ou por aquilo outro. A discórdia é dos materialistas, é dos fanáticos por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras. E o fanático engolindo aparências como se fossem verdades, porque pensa que o pensamento e a imaginação estão falando a verdade. Verdades aparentes não são verdades. Verdades simbólicas não são verdades. Verdades passageiras não são verdades, por não conhecer quem é o pensamento e quem é a imaginação. Por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, não sabe que são duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase da racionalização, que são todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por viverem desconhecido de si mesmo, não sabem que essas duas máquinas são de preparação e por isso são sofredores imortais, sendo assim preparados para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, os pensadores atravessam a fase mais negra que existe, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo por falta de uma cultura verdadeira para equilibrar toda a humanidade. E por isso o desequilíbrio da humanidade é muito grande, porque estão ligados às duas máquinas de lapidação e sendo preparados para a fase do terceiro milênio, que é a fase da redentorização da humanidade, a fase da concórdia. Todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação para chegar à concórdia pela desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a energia racional habitante do mundo que deu consequência a esse, que é o primeiro mundo, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo de matéria, porque existe a sua causa. A sua causa é o primeiro mundo. Hoje todos que passaram a se conhecer, engrandecidos com a cultura que levará todos para o seu verdadeiro estado natural, cultura racional, chegando assim o fim da morte, o fim dessa deformação e transformação racional, por todos conhecerem o que é a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos, a cultura que levará todos para o primeiro mundo, que é o verdadeiro mundo de todos esses deformados que aí estão, julgando que esse embuste tudo é. Basta ser embuste para nada ser, e por isso hoje está vivo e amanhã está morto. E para morrer não tem idade. Admitindo esse embusterismo grosseiro como se fosse verdade, esse embuste simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, a cultura racional nos leva à perfeição, o nosso verdadeiro estado natural, por ser a cultura da desmaterialização dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E quando for desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, um corpo de energia de vida eterna no seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos estão fazendo questão de raciocinar para chegar a ter o privilégio de conhecer a concórdia. Porque quem está ligado à natureza, todos são favorecidos por ela, pelas duas floras, a flora vegetal e a flora marinha, que são os peixes, para verem que esse encanto está no fim, porque aí está a cultura racional que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Os fanáticos que se recusam a se conhecer, que recusam a conhecer a cultura do seu verdadeiro estado natural, se transformarão em classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Se transformarão de uma vida para outra em classe inferior, porque a natureza é de transformações e se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o conhecimento das transformações naturais da natureza não há coisa alguma que pague. Não há coisa nenhuma que pague conhecer as transformações naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural tudo é por ser natural. No natural todos são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E mesmo todos aqui na Terra alcançarão a concórdia, porque são favorecidos pela natureza, pela flora vegetal e pela flora marinha. A duração desses favorecidos por essas duas floras é muito grande. E durarão muito para ver todos esses movimentos da fase racional, porque ligados à energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional, passarão a transitar no espaço, porque estão ligados à energia do seu verdadeiro estado natural e todos querem ver. Todos que estiverem ligados a essas duas naturezas, a flora medicinal e a flora marinha, são favorecidos por essas duas floras e terão um prolongamento de vida de sua existência. Não pensem que vão morrer agora, não. Salvo os que já pegam no conhecimento doentes. Esses que já pegam no conhecimento doentes são destruídos por suas doenças e acabam morrendo cedo, porque não estão ligados às duas floras, a flora vegetal e a flora marinha, que têm recursos para estabilizar o prolongamento de vida. Porque a flora marinha e a flora vegetal encontram nelas o prolongamento de sua existência. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a nos conhecer de verdade. Porque ninguém pode duvidar das palavras do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. E todos, pelas provas e comprovações que têm, não duvidam mais do conhecimento do verdadeiro Deus, que tem base, tem lógica e provas e comprovações. E as comprovações estão nesse mundo, porque nunca conheceram uma cultura superior a tudo e a todos, uma cultura sem mistérios, sem enigmas, sem fenômenos, sem finitos e sem transfinitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegamos ao ponto máximo da vida, que é nos conhecer, saber quem somos, saber o porquê que assim somos, saber o porquê todos assim são e saber de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Para as classes inferiores, por a natureza ser de transformações. A natureza, por ser de transformações, é que joga todos para as classes inferiores,
por ser uma natureza em que tudo nela se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos ricos de felicidade porque passamos a nos conhecer. Saber quem somos é saber por que assim somos, é saber o porquê todos assim são, é saber de onde somos, e para onde vamos e para onde iríamos se não tivéssemos o conhecimento de cultura racional. Porque todos estão nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E por a natureza ser de transformações, é que a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional. E todos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, e por isso se transformando para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltar ao nosso estado verdadeiro e natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. E que esse mundo é habitado pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 398 do Histórico.